Olá pessoal, eu sou o Victor do canal VM Serve Soluções em TI e hoje eu vou falar para vocês sobre o Vion, que é um software livre de gerenciamento de laboratórios de informática. O Vion, ele é um software que tem funções que professores que usam laboratórios de informática podem estar aproveitando em laboratórios de informática. Ele tem gerenciamento de sala de aula para ambientes educacionais e é sucessor do software Italki, que é um software antigo que foi descontinuado de código aberto, ou seja, quem tem princípios de GitHub sabe que isso aqui é um fork, né? Eles pegaram o Italki, utilizaram os códigos úteis e criaram o Vion, ou seja, um fork do Italki, o Vion. As aplicações do Vion em laboratórios de informática são monitoramento em tempo real, ou seja, o professor consegue dar um mosaico de todos os computadores dos alunos, vendo o que eles estão fazendo, controle remoto, para ele dar suporte para o aluno, caso tenha que fazer alguma operação na máquina do aluno sem ter que se deslocar dentro do laboratório. Demonstração interativa, ele consegue projetar sua própria tela para os alunos, bloqueio de tela e aplicativos, desligamento remoto, e ele tem segurança na autenticação entre os professores e alunos pela rede. Importante citar que o Vion é um software livre e gratuito, de código aberto. Ou seja, as escolas podem estar instalando ele nas máquinas sem se preocupar com pirataria ou com compra de licença, porque ele é um software livre e open source. E principalmente para instituições com orçamento limitado é muito bom, porque você não tem que ter também um processo de compra desse software, né? E agora, na próxima sessão, eu vou falar o procedimento de instalação e configuração do Vion. Aproveitando, vou falar aqui sobre a compatibilidade da última versão, apenas Windows 10 ou mais recente. Recentemente, no projeto que eu fiz, foi necessário atualizar o Windows de 7 para 10 para estar sendo compatível com a última versão do Vion. As versões antigas são compatíveis com o Windows 7, porém eu acredito que seja mais adequado já atualizar para o Windows 10. Vou expor o procedimento de instalação do software. Primeiro vou fazer o download do Vion. Importante citar que essa máquina aqui vai ser a máquina master, ou seja, a máquina servidora, como se fosse a máquina do professor no laboratório de informática. Só ir avançando. Esse Vion Master é o software que tem que estar marcado na máquina do professor. Nas demais não é necessário o Vion Master. Somente o Service e o Intercepting Driver. Que ele já vai rodar o Vion Configurator, onde eu vou estar explicando as principais configurações que é necessário mexer no Vion Configurator. Então, aqui no Vion Configurator, existem dois métodos de autenticação padrão do Vion, que são a autenticação de logon, onde você precisa ter o mesmo usuário e senha criado em todas as máquinas. Eu acho isso um pouco problemático, pelo fato de, se você tiver um nome de usuário ou senha diferente nas máquinas,
pode acontecer de gerar bloqueio. Como eu trato até num artigo do blog, no AVM Serve Soluções de TI, pode acontecer isso aqui. De a conta ficar bloqueada por tentativa de login incorreto. Caso o servidor esteja tentando logar numa máquina onde o login não bata, ele pode gerar esse bloqueio aqui na máquina, o que vai causar alguns problemas durante a configuração. Então eu particularmente recomendo usar arquivo de chave, que ele gera uma chave pública e uma chave privada, onde você precisa estar importando a chave pública nas máquinas para haver a conexão. Então, arquivo de chave. Agora, eu cliquei em teste, ele deu erro até porque a chave não está configurada na máquina ainda. É necessário fazer essa configuração para que depois funcione a autenticação de arquivo de chave. Aqui o Vion acho que travou por conta da autenticação de arquivo de chave não está configurado. Vou fechar ele. Abrir de novo aqui o Vion Configurator. Está gerando aqui um par de chaves. VM Serve. Ele gerou aqui a chave pública e privada. Um ponto que vai ser importante depois deixar configurado é uma sala que precisa criar. Isso aqui seria os laboratórios de informática que vai ser usado, o software. E agora aqui já é possível configurar a autenticação de arquivos de chave no servidor. Agora foi validado a configuração de arquivo de chave. Vou aplicar. Sempre que for aplicar qualquer tipo de configuração no Vion Configurator, seja na máquina servidor ou cliente, é necessário restartar o serviço do Vion, que eu vou fazer aqui. Em adendo a serviço do Vion, vou aproveitar e mostrar onde fica esse serviço e como consultar o status dele e também, caso necessário, como reiniciar o serviço do Vion. No caso aqui em serviços do Windows, e aqui em Vion Service. Aqui a gente consegue consultar se ele está em execução e reiniciar se necessário. Aqui mostra algumas informações de recuperação, que mais à frente eu vou estar tratando como resolver alguns problemas que podem acontecer, principalmente em máquinas mais antigas, como máquinas que têm HD e processador e memória RAM mais antigos. Então aqui a parte de configuração do servidor é isso. Vou aproveitar para exportar a chave pública. Então, um local onde eu tenho acesso. No caso, eu vou usar aqui minha área de trabalho. Vai gerar aqui a chave pública. Já foi salvo a chave pública na área de trabalho. Por enquanto, eu vou minimizar Vion Configurator, porque a única coisa que vai faltar aqui do lado do servidor é adicionar o computador cliente. Só que antes disso, eu vou acessar o computador cliente e adicionar ele no meu sistema. Essa então vai ser a máquina cliente, que é como se fosse a máquina de um aluno do laboratório de informática, no caso. Então eu vou vir aqui no Vion, site oficial do Vion, e está baixando aqui
o mesmo instalador. Interessante guardar o instalador da versão que vai ser utilizado no laboratório em questão para que todas as máquinas estejam executando a mesma versão do sistema. Então aqui eu vou estar executando o instalador do Vion. Vou aproveitar enquanto isso para transferir o arquivo da chave pública da minha máquina para o computador remoto que eu estou acessando. Então, eu vou acessar aqui minha área de trabalho. Esse é o arquivo de chave pública. Eu vou estar colocando dentro da área de trabalho do computador remoto. Não foi possível colocar na área de trabalho. Vou tentar colocar dentro do C mesmo. Conferir aqui se foi recebido já o arquivo. Então já foi transferido o arquivo. A chave pública, vou fechar aqui. Prosseguir no padrão na instalação do Vion. Como é máquina cliente, que seria uma máquina de aluno, eu vou desmarcar o Vion Master. E vou seguir aqui com a instalação normal do sistema. Agora eu vou executar o Vion Configurator. No Vion Configurator, a primeira coisa que eu tenho que fazer é importar o arquivo de chave. No caso aqui já tem um arquivo de chave que aparece aqui. Provavelmente é referente a alguma instalação antiga que já existia nessa máquina. Então eu vou pegar a chave atual que eu instalei aqui. Estou anotando aqui o final da chave. Já tinha aqui, que provavelmente deve ser diferente. Escolhi a chave anterior. Que como já foi instalado nessa máquina no passado, ele tinha uma chave anterior, que eu importei a chave que eu acabei de gerar no Vion Master, que é o servidor, e importei ela aqui, chave pública. Em autenticação, vou colocar arquivo de chave, clicar em teste. Um erro aqui, para verificar. Vou tentar despertar também a chave privada. Vou apertar novamente aqui o chave privada.
vou importar também a chave privada aqui no meu cliente. Agora ele validou aqui o teste da chave, pública e privada. E aqui no meu cliente eu não tenho mais nada para ser feito, certo? Só vou precisar pegar o hostname do meu cliente, ou IP. Vou copiar aqui o hostname no caso, poderia ser o IP também. Dentro do meu servidor, eu vou vir aqui em computadores, vou colocar um nome que vai ficar visível, pode ser 01, por exemplo, se fosse máquina 01, pode ser o nome que a pessoa desejar. E o hostname ou IP nessa coluna. Feito isso, eu clico em aplicar. Ele vai iniciar o serviço do Vion. E se eu entrar aqui dentro do Vion Master, que é o software que fica no computador principal, deve aparecer a máquina aqui dentro. Vou selecionar aqui na lateral e vou lá. Já está aqui, eu consigo fazer uma demonstração na máquina, exibir tela, controlar remotamente, tudo pelo próprio Vion. Ele está com um pouco de um delay, porque a minha máquina cliente está na Wi-Fi, mas como é possível ver, eu consigo fazer todas as operações necessárias pelo próprio Vion e pela própria rede, sem estar usando nenhum software de terceiro e sem estar gastando com licença. Vou dar uma dica extra aqui sobre o serviço do Vion no computador cliente, como proceder se o serviço não iniciar. Porque tanto no computador principal quanto nos computadores clientes, caso o serviço do Vion não esteja em execução, como já foi mostrado nesse tutorial, não haverá funcionamento e nem conexão entre as máquinas. É necessário que sempre o Vion Service esteja em execução. Do contrário, algo não irá funcionar. Então eu adotei um procedimento, principalmente em máquinas mais antigas, como máquinas que tem HD, Intel de terceira ou quarta geração, i3 no caso, memória DDR3 de 4 GB. Eu senti que essas máquinas elas não estavam iniciando corretamente o serviço do Vion. Então eu adotei um procedimento de alterar as configurações do serviço, de inicialização dele no caso, para que haja funcionamento nessas máquinas mais antigas sem ter necessidade de alteração no hardware. Então abre-se o Vion Service aqui. Em tipo de inicialização, pode estar alterando para atraso na inicialização, automático atraso na inicialização. Isso vai fazer que o Vion inicie mesmo atrasando a inicialização do Windows, porque o importante é que ele inicie para que funcione o serviço e a máquina esteja disponível no gerenciamento do servidor do Vion. Em recuperação, deixar sempre reiniciar o serviço e reiniciar o serviço após colocar 2 ou 3 minutos. Porque caso demore a inicialização do Windows e não seja possível o Vion iniciar, ele espera um tempo para depois ele reiniciar e assim estar funcionando corretamente. Até porque o serviço do Vion ele tem outras dependências de serviços que ele precisa que estejam em execução para que o Vion inicie. Então, colocando esse tempo a mais de atraso aí na inicialização do Vion, a gente garante que ele, mesmo que
de forma mais tardia devido ao desempenho da máquina, o Vion seja inicializado. Podemos dar OK e aplicar, e aí basta reiniciar a máquina e acompanhar se o Vion vai estar iniciando o serviço dele de acordo. Essa foi a instalação e configuração. Muito obrigado pela preferência e audiência no canal VM Serve Soluções de TI.